Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer a análise deste Chevelle Yenko 1969, feito na escala 1:18 pela Earl Supercar. Então nós vamos tirar esse carro dessa base, ele já foi tirado da caixa e vamos dar uma olhada melhor nele. Então fique comigo até o final desse vídeo, aproveite também para deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também para compartilhar o vídeo. É isso aí então, vamos lá. Bom, aqui está o Chevelle, é um modelo de 1969, feito na escala 1:18 pela ERTL, ou Earl, como prefiram. Nesse caso ele está como Supercar Collectibles, mas o que interessa é que esse carro é muito bem feito, realmente o carro em si é muito bonito, o Chevelle 68, 69 é um carro que me atrai bastante, né? Embora o 66 seja o meu favorito. Esses modelos 68, 69, 70 até 72 também são bem interessantes, são modelos assim bem legais mesmo dos Chevelles. Aliás, o Chevelle é um carro de que eu praticamente gosto de todos os modelos, até mesmo do Laguna, que era numa época em que os muscle cars já estavam meio que sumindo do mapa. Esse carro é bastante interessante porque ele é um Yenko. E o que é interessante desses Chevelles Yenko? Eles são carros, os carros propriamente ditos, são bastante raros. E quando eu digo que uma coisa é rara é porque ela é rara mesmo, né? Eu sempre comento a questão de banalizar o raro, esse negócio é raro, e às vezes não é tão raro assim, tem milhares de unidades aí fabricadas, aí só porque a pessoa não consegue encontrar, ela acha que é raro. Não é bem isso. Mas o carro de verdade, o Chevelle Yenko, é um carro realmente altamente colecionável por ser difícil de encontrar. Porque foram feitos 99 carros apenas, e desses 99 que foram feitos, menos de 50, provavelmente cerca de uns 35, 36, tenham sobrevivido até hoje. O resto dos carros foi simplesmente massacrado na mão dos corredores de arrancada, justamente por causa do desempenho que esses carros tinham na época. Esse modelo Yenko era normalmente feito com base num Chevelle básico, não era num Chevelle SS, às vezes até poderia ser, mas normalmente era feito em cima de um Chevelle básico, e ele tinha algumas diferenças, que eram como, por exemplo, o motor Copo L72, motor que era um 427 de 425 HP, então era um motor bastante potente. Ele, na verdade, só perdia a cilindrada para o LS6, que foi feito nos anos 70, que era de 450 HP. Então, ele era realmente um monstro de desempenho, um carro que era de tamanho intermediário para grande. Por que ele não é o SS? Existia uma linha de carros de maior performance da General Motors que eram conhecidos como Couple. Esse Couple eram carros normalmente equipados com motores mais potentes, mais ou menos seguindo a ideia daquele Baldwin Motion, que eu já mostrei anteriormente. O carro normalmente vinha com um motor mais potente, que era o 427, era o L72, de 425 HP, em torno de 5.600 RPM. Era normalmente um motor de Corvette, que era colocado no Chevelle. E o Chevelle Yenko, Copo, na verdade, era o mais básico que tinha, só que com uma mecânica mais forte, com o capô do SS, com a grade dianteira do estilo da do SS, que era aquela grade com fundo preto, em vez de ser a grade cromada do Chevelle básico, e algumas outras alterações em função da mecânica, como disco de freio nas rodas dianteiras, né? Esse tipo de pacote existia para dar um maior desempenho para o carro. Então ele ia mais ou menos na linha daquele Dodge Six-Pack que a gente já viu antes, que é um carro despojado, já que ele não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, não tinha nada dos itens de luxo e de maior conforto. Ele era um carro mais básico, mas que tinha um motor para desempenho, porque a ideia dele era
agradar o pessoal das corridas de arrancada. Por isso que a maioria desses carros realmente não sobreviveu. Os 99 que foram feitos, em torno de 55 eram com câmbio manual de 4 marchas, os outros eram com câmbio automático de 3 marchas, que normalmente o carro mais básico vinha com o banco inteiriço na frente e o câmbio de coluna de 3 marchas, muitas vezes automático, que era muito mais comum nos Estados Unidos do que por aqui. O câmbio manual de assoalho com 4 marchas era normalmente opcional, que é o que os americanos chamam de four on the floor. E neste caso o carro vinha com bancos individuais, que é o caso desse Chevelle que nós temos aqui. Então, no caso do Yenko, o que ele tinha de diferente do Copel? Ele foi, na verdade, a versão Copel do Don Yenko, que era um dos revendedores Chevrolet, e ele quis dar o nome dele para essa versão do Chevelle. Ele quis ter a versão dele não só do Chevelle, mas também do Camaro, uma linha de carros Yenko, e os carros tinham a sua personalização, que eram essas faixas na lateral contrastando com a pintura. Se o carro fosse de uma cor mais escura ou mesmo um vermelho, alguma coisa assim, as faixas eram brancas. As faixas do capô, que a gente já vai poder ver, e na lateral escrito Yenko SC, ou mesmo, como está no capô e nos encostos dos bancos, que a gente vai poder ver, SYC. Yenko SC ou SYC, na verdade, são abreviatura para Yenko Supercar, para a assinatura do revendedor nesse carro. No caso deste carro, ele veio com essas rodas estilo Cragger, com pneus um pouco menores na frente, maiores estilo Slick Tire na traseira, e veio também com a opção de 4 rodas rally, que estão aqui na caixa, 4 rodas rally originais, que podem ser colocadas no carro. Depois eu vou ver se eu coloco ou se eu deixo assim mesmo, talvez eu deixe assim mesmo e guarde essas rodas rally para algum outro Chevelle que eu vá restaurar, algum outro Camaro, algum outro carro da linha GM que apareça aí pela frente. O alinhamento das peças, das portas, tudo muito bem feito. Os cromados aqui são estampados no metal, são pintados, são feitos com boa qualidade. O vinil do teto também tem uma textura. Exemplo do que eu mostrei naquele Chevelle 68 Baldwin Motion, ele é um vinil também muito bem feito, bem bacana. A pintura, como eu comentei antes, é muito boa qualidade, então ela não tem nenhuma bolha, não tem nenhum enrugado, nenhum defeito mesmo. Está uma pintura de primeira. Os cromados são bons, os para-choques não tem nenhuma rebarba, que parece ser uma rebarba, mas na verdade é uma dobra que existe no para-choque, inclusive do carro original. Essa miniatura está muito bem feita. Não é uma linha tão caprichada como são os Authentics, mas não deixa de ser uma miniatura bem bacana, bem feita e bem atraente. A frente do Chevelle aqui, com praticamente um Chevelle SS, esteticamente falando. Ele não é um Chevelle SS porque ele não tem os opcionais do SS, ele é um carro básico. O LS6, a propósito de que eu comentei logo no começo, que seria uma versão que viria para 1970, seria um carro de série. Este carro já não era de série, ele era feito por um dos revendedores, tanto que ele tinha a assinatura do Yenko. Nós podemos ver que a grade dele tem o fundo mais escuro, que era típico da grade do SS. A grade do Chevelle básico seria uma grade cromada. No lugar do SS aqui ele tinha a gravata da Chevrolet, já que ele não é um SS. E aqui no capô ele tem essas faixas pretas que são da Yenko, né? Seriam brancas numa outra cor de carro. No caso desse carro ele tem o capô do SS, como acontecia com os Chevelles Yenko. O que diferencia o capô do SS do capô do Chevelle comum são essas duas protuberâncias aqui com as duas entradas de ar aqui em cima, que era mais ou menos o que acontecia, para a gente poder ter um paralelo. Nos casos dos carros nacionais, com o Charger RT e o Dodge Dart, ou Charger LS, e também com os Maverick GT, principalmente os da segunda fase, que tinham aquelas falsas tomadas de ar. Então, normalmente quem caracterizava o carro como, no caso de um Chevelle, um SS, acabava trocando o capô e colocando o capô do SS nele. Os faróis aqui têm um realismo bom,
Eles são peças de acrílico, aqui as setas são pintadas de branco, tem o cromado aqui de muito boa qualidade. O desenho geral da frente do carro aqui está muito bem feito, o encaixe do capô é muito bom, ele fecha direitinho, não tem nenhuma folga nem nada. Os limpadores aqui atrás do capô também são peças avulsas, a transparência do para-brisa muito boa. Aqui os cromados também, apesar de serem pinturas, são muito bem feitos, então é um carro que está bem feito de acordo com o padrão da miniatura. Aqui o motor, o 427, o coletor de admissão é feito em alumínio, né? Tem as mangueiras, tem os cabos, filtro de ar também está feito com bastante qualidade, com aquela tampa cromada. Servo-freio ali feito em dourado, na parede corta-fogo. Cofre do motor, muito bem feito, né? Ali dá para ver a tampa do radiador também, o radiador. Então o nível de detalhamento dele é realmente muito bem feito. Reservatório ali no canto. A dobradiça do capô é um pouco grossa, mas não chega a ser uma coisa grosseira. E o capô foi muito bem feito, inclusive até com pintura fosca simulando um revestimento. Aqui é a traseira do Chevelle, assim como a grade preta do SS, ele tinha também o chapão preto igual ao do SS. Só não tinha, lógico, a logotipia do SS, né? Então tinha só aqui o Chevelle e Chevrolet. Esse caso é feito com um decalque de muito boa qualidade, né? Diga-se de passagem. E as lanternas também são peças de acrílico, também muito bem feitas. Essa aqui é a lanterna do 69, lembrando que a do 68 é aquela tirinha só aqui embaixo, e ela contorna um pouquinho o canto aqui, né? Então essa foi uma das pequenas mudanças de 68 para 69. 68 para 69, só lembrando, o que mudou basicamente foram as lanternas traseiras, que passaram a ser mais altas em 69, alguns dos frisos, ornamentos laterais, aquela linha lateral mais baixa que era pintada em preto em 68, o 68 tinha quebra-vento, 69 não tem, e a grade dianteira que passou a ter um outro desenho. Então basicamente isso, alguns acabamentos internos, mas o carro em essência era praticamente o mesmo. Saída dupla de escape, né, um para-choque traseiro também com muito boa qualidade, de cromado, né, o desenho do carro muito bacana, a transparência do vidro traseiro também é muito boa, o vinil também muito bem feito, né? Aliás, alguns detalhes de capões, de acabamentos desse carro, como eu já comentei no vídeo do outro Chevelle, lembram soluções que foram usadas em alguns dos nossos Opalas, principalmente os da década de 70. E os pneus slick para arrancada. Aqui na traseira no chapão, em vez do SS, o Yenko e 427. O trinco do porta-malas aqui é apenas estampado no metal, ele tem uma pintura aqui feita em prata. Está muito bem feito por ser uma estampa também. É uma miniatura que eu diria que é de boa qualidade, mesmo sendo de uma linha mais simples de RTL. O detalhe agradável que esse Chevelle tem em relação ao 68, ao Baldwin, é que ele tem a tampa traseira que abre e a tampa traseira tem os selos de fábrica, inclusive as instruções para o macaco, que é um detalhe bem bacana. E dobradiças também bem feitas, bem delicadas, como a gente pode ver lá. Eu tive de pôr essa haste aí para segurar a tampa aberta, mas mesmo assim o detalhe dessa tampa é bem feito. Não tem marcas de moldes também nessa miniatura. Os detalhes dela realmente são muito bons. O porta-malas tem um revestimento preto, com uma textura imitando um tapete, e o step. Aqui o porta-malas por dentro. Olhando aqui para o interior, nós podemos ver que é um Chevelle básico, realmente, pelo volante. Nesse volante que lembra o volante dos nossos Opalas, era o volante do Chevelle básico. O SS normalmente era um volante de 3 raios. O painel dele é bem simples, ele tem mostradores aqui em baixo relevo com adesivos que mostram bem esse detalhe. Os novos modelos da Highway 61 não tem, por exemplo, um painel tão bem feito quanto é o caso desse painel deste carro. Aqui, como nós podemos ver, é a versão de 4 marchas no assoalho, câmbio mecânico. Os pedais estão aqui embaixo, o acelerador, o freio e a embreagem. E a dobradiça é aquela dobradiça mais simples, padrão do Zertel, mais simples que existem, né? Isso aqui é da fixação do chassi, então talvez fosse interessante pintar isso aqui de preto para dar uma disfarçada. Aqui os encostos dos bancos que basculam, são bancos individuais, um Chevelle pé de boi, mas com uma mecânica bem potente mesmo, a exemplo do que acontecia com aquele Dodge Super Bee Six-Pack que eu mostrei no vídeo anterior. Porta-luvas ali com a tampa fixa, essa alça que tem aqui, continuação aqui do painel, banco direito. Ele não tem cintos, como acontece no Zertel, é um plástico duro. O painel da porta ali a gente vê que é bem feito. O detalhamento dele é muito bom, o retrovisor aqui do outro lado a gente vê que tem uma boa proporção. Forração de teto é uma pequena simulação do acrílico dos vidros. Aqui o carro visto por baixo,
Tem uma qualidade boa. Esses Ertl normalmente tem a peça da parte de baixo feita em plástico preto, com algumas texturas, diferenciando os elementos que existem na parte de baixo do carro. Aqui no caso as longarinas do chassi, esse Chevelle é um carro de carroceria e chassi. O assoalho aqui num preto um pouco mais acabamento anticorrosivo. Aqui os escapes, que são escapes reforçados realmente, é lógico, para um motor mais potente você precisa de escape mais dimensionado para dar a exaustão correta, porque senão você simplesmente sufoca o desempenho do motor. O motor que está feito na cor certa, que é esse vermelho alaranjado mesmo dos Chevrolets, filtro de óleo aqui feito em branco no canto, ele está um pouco com uma cor de plástico aqui, então talvez uma camada de pintura aqui deixaria com um aspecto mais realista. Aqui o câmbio feito em cor de alumínio, que ficou legal. O cardan aqui feito em preto, justamente com o diferencial. O cardan dele é fixo, as suspensões são fixas, as rodas esterçam. O tanque aqui está feito com bom realismo. As ponteiras aqui dos escapes também estão feitas com bom realismo. Então, no geral, a qualidade desse carro eu diria que é muito boa. Eu não tenho nada realmente o que reclamar dele. Os próprios parafusos numa linha da Ertl que não tem pretensões de ser uma linha mais cara como a Authentics ou mesmo como Highway 61, tem parafusos muito bem escondidos. São parafusos pequenos feitos em preto, bem camuflados aqui embaixo do carro. E tem inclusive aqui o tubo de abastecimento, que foi um detalhe bacana que eles fizeram aqui. Então, realmente a qualidade desse Ertl eu acho que está muito boa. Olhando o carro aqui por cima, nós podemos ver os detalhes gerais dele. Essa linha de 1969 realmente é muito bonita do Chevelle. E é um tipo de carroceria que começou em 68, não só com o Chevelle, mas também com o Buick, o Oldsmobile. As divisões da General Motors, todas acabaram tendo esse tipo de carroceria, inclusive os Pontiac, embora cada um tivesse a sua identidade. Os Buicks tinham um desenho mais parecido com os Chevelles na época, né? E caracterizava, inclusive, por essa abertura da janela, que tinha esse corte aqui, né? Isso era bem comum nesses carros em 68 e 69. O que diferencia esse carro, por exemplo, o Yenko, de um Chevelle básico? As faixas dele, aqui do lado Yenko SC, e aqui no capô essas faixas com esse SYC. O SYC ou Yenko SC, na verdade, significam a mesma coisa, que é Yenko Supercar. Os logotipos aqui que são feitos em decalques, os cromados do carro que são pintados na carroceria, estampados, são realmente muito bem feitos. E como nós podemos observar deste ângulo, todos os encaixes da carroceria são muito bons, então ele não tem nenhuma folga, nenhum tipo de desalinhamento, nenhum tipo de defeito em encaixe de nenhuma peça, como muitas vezes acontece em algumas miniaturas. Então, essa miniatura da Ertl, apesar de não ser das linhas mais caras, não tem aquela cara de produto barato e mal feito que muitas vezes as miniaturas têm. Existe, por exemplo, um Chevelle desses feito na escala 1:24 pela Jada, que eu vou ser sincero, é a coisa mais medonha que eu já vi, de tão desproporcional e tão deformado que o carro chega a ser por conta de absolutamente nada ser obedecido em termos de escala e de proporção naquele carro. Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria realmente um 10 para ele, porque a qualidade dele realmente é muito boa. Ele não é dos Ertl mais caros, mas também não é dos mais simples. Ele é um modelo intermediário e dentro desse intermediário foi feito com muito boa qualidade, uma pintura de muito boa qualidade, acabamento muito bom, detalhes muito bem feitos. Então, é realmente um produto honesto dentro da proposta dele. Um detalhe muito bacana desse carro é a abertura do porta-malas, além disso também o jogo extra de rodas, que são as rodas originais mesmo do Chevelle, que vinham também no Camaro, no Corvette. Então, se você quer trocar as rodas, você pode trocar e ficar com as rodas originais, ou simplesmente manter essas e guardar as outras para algum projeto futuro que você tenha de algum carro da GM. Né? Bem interessante mesmo esse Chevelle. Eu acho esse Chevelle também bem atraente, bem bonito, então o 10 para ele eu acho que é uma nota bastante justa. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito.
Deixe também seu like aí embaixo, que isso ajuda bastante o canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades, para os vídeos que estão para vir por aí. Deixe também embaixo sua opinião a respeito do carro e do vídeo. E se você tiver mais alguma informação a respeito do Chevelle Yenko, ou mesmo do Chevelle Copa, ou do Chevelle SS, ou qualquer outra informação desse carro, deixa aí embaixo também, compartilhe com a gente aí nos comentários. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.